Marcus Reynolds estava parado diante do balcão da padaria artesanal que ele mesmo havia construído com as próprias mãos. A torta de maçã ainda quente descansava no prato branco à sua frente, aquela mesma receita que sua avó lhe ensinou quando tinha apenas 10 anos de idade. O gerente Daniel levantou a mão em um gesto de rejeição brutal, o rosto contorcido em desdém enquanto as palavras saíam de sua boca como veneno. Você não pode comer aqui. Este lugar é para nossos clientes de verdade. Marcus sentiu o choque percorrer seu corpo, os olhos ardendo por trás dos óculos. As duas funcionárias atrás do balcão trocaram olhares desconfortáveis, sabendo que estavam testemunhando algo profundamente errado, mas sem coragem para intervir. O homem que havia investido cada centavo que tinha naquele negócio, que havia escolhido cada tijolo, cada luminária, cada prateleira de madeira, agora estava sendo expulso como se fosse um intruso, como um estranho indesejado na casa que ele construiu. Mas o que Daniel não sabia, o que ninguém naquela padaria imaginava, era que Marcus havia saído apenas 3 horas antes de uma reunião decisiva com seu advogado. Os papéis estavam assinados, a transferência bancária estava confirmada, e em exatamente 42 minutos, aquele gerente arrogante descobriria quem realmente mandava ali. Se inscreve no canal agora e deixa aquele like, porque o que você vai ver a seguir é uma das vinganças mais satisfatórias que já aconteceu no mundo dos negócios. A humilhação que Marcus sofreu naquele momento foi apenas o começo de uma história que mudaria não só sua vida, mas a vida de todos que trabalhavam naquela padaria. Me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação de preconceito no trabalho ou em algum estabelecimento? Vou ler todos os comentários. Mas para entender como Marcus chegou naquele momento devastador, precisamos voltar no tempo e conhecer a história de um homem que começou do zero absoluto. Era o ano de 2003, quando Marcus Reynolds tinha apenas 28 anos e trabalhava como ajudante de cozinha em um hotel de terceira categoria no subúrbio de Chicago. Naquela época, o bairro onde ele cresceu ainda carregava as cicatrizes da crise econômica dos anos 90. As ruas eram dominadas pelo medo, pela violência das gangues e pela falta de oportunidades. Famílias inteiras viviam em apartamentos minúsculos, dividindo o espaço com baratas e ratos. O cheiro de lixo acumulado misturado com o odor da comida frita barata impregnava cada esquina. Marcus conhecia aquela realidade desde que nasceu. Seu pai havia morrido quando ele tinha apenas 5 anos, vítima de um tiroteio entre gangues rivais. Um homem trabalhador que estava no lugar errado na hora errada. Sua mãe, Dorothy Reynolds, era uma mulher pequena, mas de espírito gigante. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, acordando às 4 da manhã todos os dias e voltando para casa apenas às 9 da noite. Seus joelhos doíam constantemente de tanto esfregar pisos alheios. Suas mãos estavam sempre ásperas pelos produtos de limpeza, mas ela nunca reclamava. Nunca permitiu que Marcus e sua irmã mais nova, Keisha, vissem o cansaço tomar conta dela. Dorothy tinha um sonho que mantinha seu coração aquecido mesmo nos dias mais frios. Ela queria que seus filhos estudassem, que tivessem uma vida melhor, que escapassem daquele ciclo de pobreza que aprisionava tantas famílias negras naquele bairro esquecido. Marcus cresceu vendo sua mãe lutar. Ele via o orgulho dela quando conseguia comprar material escolar novo, a tristeza disfarçada quando não tinha dinheiro para o passeio da escola. A determinação feroz quando alguém sugeria que ele deveria largar os estudos para trabalhar. Dorothy sempre dizia a mesma coisa. Educação é a única herança que posso deixar para vocês. Ninguém pode roubar o que está dentro da sua cabeça. Marcus levou aquelas palavras para o coração. Ele estudava depois da escola, fazia os deveres mesmo quando estava cansado, sonhava com um futuro diferente. Mas a vida tinha outros planos. Quando Marcus tinha 16 anos, sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. A doença era agressiva e estava em estágio avançado. Dorothy não tinha plano de saúde. O tratamento público era precário, as filas intermináveis, os médicos sobrecarregados e apressados. Marcus viu sua mãe definhar aos poucos, o corpo antes cheio de energia agora consumido pela doença. Ela continuou trabalhando enquanto conseguia, arrastando-se para as casas onde limpava porque precisava do dinheiro para alimentar os filhos. Quando finalmente ficou fraca demais para sair da cama, Marcus largou a escola. Tinha apenas 17 anos quando assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe e da irmã. Ele conseguiu trabalho como lavador de pratos em um restaurante barato.
salário era miserável, mas pagava o aluguel e comprava comida. Dorothy Reynolds morreu 3 meses antes de Marcos completar 18 anos. Ela estava em casa quando partiu, segurando a mão do filho enquanto sussurrava palavras que ele nunca esqueceria. Você é especial, Marcos. Não importa o que o mundo diga, você nasceu para algo maior. Nunca desista dos seus sonhos. Promete para mim. Marcos prometeu através das lágrimas. Ele segurou a mão fria da mãe até que ela deu seu último suspiro, levando consigo toda a luz que havia naquele pequeno apartamento. O funeral foi simples, pago com dinheiro emprestado de vizinhos bondosos. Marcos e Keisha ficaram sozinhos no mundo. Ele tinha 18 anos, ela tinha 15. Não havia família que pudesse ajudar. A assistência social queria levar Keisha para um lar adotivo. Marcos lutou como nunca havia lutado antes. Ele conseguiu provar que podia cuidar da irmã, que tinha trabalho, que era uma família. Os assistentes sociais concordaram em dar uma chance, mas com visitas regulares para garantir que tudo estava bem. Marcos fez 3 trabalhos simultâneos para manter a promessa. Lavava pratos no restaurante de manhã, limpava escritórios à tarde, fazia entregas de pizza à noite. Dormia 4 horas por dia. Comia apenas o necessário para sobreviver, dando sempre a melhor parte para Keisha. Ele garantiu que ela continuasse na escola, que tivesse roupas limpas, que fizesse as refeições. Sacrificou tudo por ela. Foi durante esse período de sobrevivência pura que algo interessante começou a acontecer. Marcos trabalhava como lavador de pratos em um restaurante italiano chamado Bella Napoli. O dono era um italiano de verdade, Giuseppe Marconi, um homem de 60 anos que havia emigrado da Itália nos anos 70. Giuseppe era exigente, gritava com frequência, mas tinha um coração bom escondido sob a casca dura. Ele percebeu algo em Marcos. Via o rapaz chegar sempre pontual, trabalhar sem reclamar, manter a cozinha impecavelmente limpa. Certa noite, quando o restaurante estava particularmente cheio e um dos cozinheiros não apareceu, Giuseppe estava desesperado. Ele entrou na área de lavagem de pratos e gritou: "Alguém aqui sabe cozinhar alguma coisa?" Marcos levantou a mão timidamente. Ele disse que sua avó havia lhe ensinado algumas receitas quando era criança. Giuseppe não tinha escolha. Colocou Marcos na frente de um fogão e ordenou que fizesse um molho de tomate básico. Marcos lembrou das mãos calejadas da avó, da cozinha minúscula onde ela preparava refeições simples, mas cheias de amor. Ele começou a trabalhar, refogou a cebola, adicionou o alho, os tomates, as ervas, temperou com cuidado, provando e ajustando. Quando Giuseppe provou o molho, seus olhos arregalaram. Aquilo não era apenas bom, era excepcional. Tinha alma, tinha equilíbrio, tinha exatamente o que os italianos chamavam de sapore de casa, sabor de lar. A partir daquela noite, a vida de Marcos começou a mudar. Giuseppe o promoveu para ajudante de cozinha. Começou a ensiná-lo, mostrando técnicas, compartilhando segredos de família, corrigindo erros com paciência. Marcos absorvia tudo como uma esponja. Descobriu que tinha um talento natural para cozinhar. Suas mãos pareciam saber instintivamente quanto tempero adicionar, quando virar a carne, como ajustar o calor. Giuseppe dizia que era impossível ensinar aquilo, que era um dom. Marcos trabalhava durante o dia no restaurante e estudava à noite. Comprava livros usados de culinária, assistia programas de cozinha na televisão pública, praticava receitas no pequeno fogão do apartamento. Keisha era sua provadora oficial, dando opiniões honestas sobre cada prato. Os anos foram passando. Marcos subiu na hierarquia da cozinha do Bella Napoli. Tornou-se seu chefe aos 23 anos. Giuseppe o tratava como um filho, ensinando não apenas sobre comida, mas sobre negócios, sobre lidar com fornecedores, sobre gerenciar uma equipe. Quando Marcos completou 25 anos, Giuseppe fez uma proposta surpreendente. Ele estava ficando velho, cansado, queria se aposentar e voltar para a Itália. Ofereceu vender o restaurante para Marcos por um preço muito abaixo do valor de mercado, com pagamento em prestações que Marcos poderia ir quitando com o lucro do próprio negócio. Marcos não conseguia acreditar. Aquela era a chance que sua mãe havia sonhado para ele, mas havia um problema enorme. Mesmo com o desconto generoso de Giuseppe, Marcos precisava de um valor inicial significativo para fechar o negócio. Ele não tinha nada. Suas economias mal cobriam o aluguel de 2 meses. Foi então que Keisha fez algo extraordinário. Ela havia recebido uma bolsa de estudos integral para uma universidade em outra cidade, um sonho realizado. Mas ao invés de usar o dinheiro que havia economizado do trabalho de meio período para comprar as coisas que precisaria na faculdade, ela entregou tudo para o irmão. Eram $3.000, economizados centavo por centavo durante anos. Marcos chorou quando ela colocou o envelope nas mãos dele. Ele tentou recusar, mas
queixa foi firme. Você sacrificou sua juventude por mim. Agora é minha vez de ajudar você. Esse dinheiro não é um presente, é um investimento. Acredito em você. Com aquele dinheiro e um empréstimo bancário praticamente impossível de conseguir, Marcos fechou o negócio. Aos 25 anos, ele se tornou o dono do Bella Napoli. Giuseppe partiu para a Itália com lágrimas nos olhos, fazendo Marcos prometer que manteria a qualidade e a tradição. Marcos prometeu e cumpriu. Ser dono de um restaurante era muito mais difícil do que ele imaginava. Os primeiros meses foram aterrorizantes. Marcos trabalhava 20 horas por dia. Cozinhava, limpava, fazia compras, gerenciava funcionários, pagava contas, lidava com fornecedores. O dinheiro era sempre curto. Havia semanas em que ele precisava escolher entre pagar os funcionários ou pagar o aluguel do imóvel. Sempre escolhia pagar os funcionários, atrasando suas próprias contas. A pressão era esmagadora, mas Marcos tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Ele tinha paixão, dedicação e um talento extraordinário. Sua comida era excepcional. Os clientes antigos do Bella Napoli continuaram vindo e trouxeram amigos. As avaliações online começaram a melhorar. Críticos gastronômicos locais começaram a prestar atenção. Um deles escreveu uma matéria elogiosa dizendo que Marcos Reynolds estava redefinindo a culinária italiana em Chicago, trazendo autenticidade e inovação em doses iguais. O restaurante começou a prosperar. As reservas aumentaram, a lista de espera cresceu, a receita finalmente superou as despesas. Marcos conseguiu quitar o empréstimo bancário em tempo recorde. Ele contratou mais funcionários, todos do bairro, dando oportunidades para pessoas como ele. Jovens negros que nunca teriam chance em cozinhas de restaurantes sofisticados. Marcos os treinava pessoalmente, compartilhando tudo o que havia aprendido. O Bella Napoli se tornou mais do que um restaurante. Tornou-se uma família, um lugar de esperança, um exemplo de que era possível vencer apesar das circunstâncias. Eixa se formou na universidade com honras. Tornou-se advogada, especializando-se em direitos civis. Marcos compareceu à formatura com o coração transbordando de orgulho. As duas crianças que haviam ficado órfãs e sozinhas agora estavam realizando os sonhos que a mãe tinha para eles. Dorothy estaria tão orgulhosa, Marcos pensava sempre. Durante 10 anos, Marcos fez do Bella Napoli um sucesso absoluto. O restaurante ganhou prêmios, foi mencionado em revistas nacionais, recebeu celebridades. Marcos poderia ter ficado satisfeito com aquilo, poderia ter se acomodado na segurança financeira que finalmente havia conquistado, mas ele não conseguia parar de pensar no bairro onde cresceu, nas crianças que ainda viviam a mesma realidade que ele viveu. Ele queria fazer mais, queria criar oportunidades reais, empregos dignos, esperança tangível. Foi então que Marcos teve uma ideia. Ele venderia o Bella Napoli, usaria o dinheiro para abrir algo diferente. Não um restaurante sofisticado de alta gastronomia, mas uma padaria artesanal acessível. Um lugar onde famílias comuns pudessem comprar pão de qualidade, onde jovens do bairro pudessem aprender um ofício, onde a comunidade pudesse se reunir. Marcos conversou com Giuseppe, que havia voltado da Itália para visitá-lo. O velho italiano achou a ideia maravilhosa, mas alertou Marcos sobre os desafios. A padaria é um negócio difícil, as margens são pequenas, o trabalho é ainda mais duro que restaurante. Marcos ouviu todos os avisos, mas sua decisão estava tomada. Ele vendeu o Bella Napoli por um valor excelente. Um grupo de investidores ofereceu uma quantia que Marcos nunca imaginou possuir. Com aquele dinheiro, ele procurou um ponto comercial em um bairro que estava começando a se desenvolver, mas que ainda era acessível. Encontrou um espaço perfeito, um antigo armazém que poderia ser reformado. Marcos investiu meses no projeto. Ele mesmo desenhou cada detalhe, escolheu os equipamentos, contratou os melhores padeiros artesanais para treinar sua equipe. Queria que a padaria oferecesse pães de verdade, feitos com fermentação natural, ingredientes de qualidade, técnicas tradicionais. Mas também queria que os preços fossem justos, que uma mãe trabalhadora pudesse comprar um pão bom para seus filhos sem comprometer o orçamento. A reforma levou 8 meses. Marcos supervisionou cada etapa, trabalhando ao lado dos operários, garantindo que tudo ficasse exatamente como planejava. Quando a padaria finalmente ficou pronta, era linda. Paredes de tijolos à vista, prateleiras de madeira clara, iluminação perfeita, um forno italiano de verdade importado especialmente. Marcos decidiu chamá-la de Dorothy Artisan Baccheri em homenagem à mãe. No dia da inauguração havia fila na porta. A comunidade abraçou o negócio imediatamente. As pessoas amaram não apenas o pão, que era realmente excepcional, mas o que a padaria representava.
Era um símbolo de que coisas boas podiam acontecer naquele bairro, de que alguém se importava o suficiente para investir ali. Marcos contratou 15 funcionários, todos moradores locais, pagava salários dignos, oferecia treinamento contínuo, dava oportunidades de crescimento. A padaria prosperou desde o primeiro dia. As filas eram constantes, as avaliações online brilhantes, os lucros saudáveis. Marcos finalmente se sentia realizado. Estava usando seu sucesso para fazer diferença real na vida de outras pessoas. Mas então, no terceiro mês de operação, algo terrível aconteceu. Marcos precisou viajar para um congresso de panificação em Nova York. Era uma oportunidade importante de networking e aprendizado. Ele deixou a padaria nas mãos de Daniel Morrison, o gerente que havia contratado. Daniel tinha 32 anos, vinha de uma família de classe média, tinha formação em administração de empresas e ótimas referências. Durante as entrevistas, pareceu perfeito para o cargo. Era organizado, articulado, conhecia sistemas de gestão. Marcos acreditou estar fazendo a escolha certa. Mas o que Marcos não sabia, o que ele não tinha como saber, era que Daniel escondia algo muito feio por trás da fachada profissional. Daniel era profundamente racista. Ele havia crescido em uma família onde o preconceito era transmitido de geração em geração, disfarçado de piadas inofensivas, de comentários casuais, de silêncios cúmplices. Daniel havia aprendido a esconder bem suas crenças tóxicas. Sabia que em entrevistas de emprego precisava dizer as coisas certas, sorrir nos momentos certos, fingir valores que não possuía. Ele aceitou o trabalho na Dorothy's Artisan Bakery não por acreditar na missão de Marcos, mas porque precisava do salário e via ali uma oportunidade de ganhar experiência gerencial que poderia usar em outro lugar no futuro. Durante os primeiros meses, enquanto Marcos estava presente todos os dias, Daniel se comportou, mas por dentro fervia de ressentimento. Odiava ter que responder a um chefe negro. Sentia que aquela posição deveria ser dele, que ele era superior, mais qualificado, mais merecedor simplesmente por causa da cor da sua pele. Quando Marcos anunciou a viagem para Nova York, Daniel viu uma oportunidade. Finalmente teria controle total, mesmo que temporário. Poderia fazer as coisas do seu jeito, moldar o negócio segundo suas preferências. O que ele fez nos 5 dias em que Marcos esteve fora foi absolutamente hediondo. Daniel começou a tratar os funcionários negros com desprezo aberto. Gritava por erros mínimos, atribuía as tarefas mais difíceis e degradantes apenas para eles, elogiava desproporcionalmente os poucos funcionários brancos. Ele mudou sutilmente a dinâmica da padaria. Começou a dar atenção especial para clientes brancos, sendo particularmente solícito e amigável, enquanto tratava clientes negros com frieza e impaciência. Cara, uma das funcionárias que estava trabalhando desde a inauguração, ficou chocada. Ela havia visto Daniel se transformar completamente, como se uma máscara tivesse caído. Ela queria fazer algo, mas tinha medo. Precisava daquele emprego. Tinha um filho pequeno para criar sozinha. Daniel deixou claro que questioná-lo significaria demissão. Marcos voltou de Nova York animado, cheio de ideias novas. Mas assim que entrou na padaria, sentiu algo diferente no ar. A atmosfera estava pesada, desconfortável. Os funcionários pareciam tensos, evitando contato visual. Marcos perguntou se estava tudo bem. Todos disseram que sim, mas ele percebeu as mentiras. Nos dias seguintes, Marcos tentou descobrir o que havia acontecido. Conversou individualmente com cada funcionário, mas ninguém falava abertamente. Tinham medo de retaliação de Daniel. Marcos observou o gerente mais de perto, percebeu pequenos sinais, microagressões sutis, tom de voz diferente dependendo de quem estava falando. Mas nada tão óbvio que pudesse ser confrontado diretamente. Daniel era esperto, sabia exatamente até onde podia ir sem deixar provas concretas. Marcos começou a questionar sua própria percepção. Talvez estivesse sendo paranoico. Talvez o estresse do negócio novo estivesse fazendo ele ver problemas onde não existiam. Decidiu dar o benefício da dúvida. Esse foi o maior erro que ele cometeu. Caminhava devagar, apoiado em uma bengala, o rosto marcado por décadas de trabalho duro. Aproximou-se do balcão e pediu um pão integral. Daniel a olhou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Disse que aquele tipo de pão estava em falta, embora houvesse vários na prateleira atrás dele. A senhora apontou educadamente para os pães. Daniel respondeu rispidamente que aqueles estavam reservados. A mulher insistiu gentilmente, dizendo que precisava do pão para o jantar dos netos. Daniel elevou a voz. Já disse que não temos. A senhora deve procurar em outro lugar. Sara, que estava observando a cena, sentiu o coração apertar. Ela sabia que aquilo estava errado, mas permaneceu em silêncio.
A idosa saiu da padaria cabisbaixa, humilhada, sem entender o que havia feito de errado. Aquela cena se repetiu várias vezes com pequenas variações. Daniel encontrava maneiras de afastar clientes negros. Alegava que determinados produtos haviam acabado, que os preços haviam mudado, que havia uma fila de espera inexistente. Tudo feito com sutileza suficiente para negar se fosse acusado abertamente. Os funcionários começaram a procurar outros empregos discretamente. A atmosfera na padaria estava se tornando tóxica, mas ninguém tinha coragem de falar diretamente com Marcos, até que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Marcos decidiu fazer algo que não fazia há semanas. Ele queria testar a qualidade dos produtos da padaria da perspectiva de um cliente comum. Decidiu se vestir casualmente, sem identificação de dono, e entrar como se fosse um cliente qualquer. Queria ver se o atendimento estava no padrão, se os produtos estavam sendo apresentados corretamente, se a experiência do cliente era boa. Aquela manhã de quinta-feira, Marcos vestiu uma jaqueta simples e um boné. Colocou óculos que não usava normalmente. Não parecia o proprietário impecável que todos conheciam. Parecia apenas mais um cliente do bairro. Ele entrou na padaria por volta das 10 da manhã. Daniel estava atrás do balcão. Não reconheceu Marcos imediatamente. Viu apenas um homem negro de meia idade, vestido de forma simples, caminhando em direção ao balcão. Marcos observou os produtos expostos. Ele havia trazido uma torta de maçã que fez em casa pela manhã, usando a receita da avó. Queria comparar com as tortas que a padaria estava vendendo, sentir a diferença, entender se ainda mantinham o padrão de qualidade. Ele colocou a torta no balcão e começou a examinar os itens na vitrine. Foi naquele momento que Daniel se aproximou. O gerente olhou para Marcos com aquela expressão que reservava especificamente para clientes negros. Uma mistura de impaciência, desprezo e irritação mal disfarçados. Ele perguntou de forma ríspida o que Marcos queria. Marcos, ainda no papel de cliente comum, disse que gostaria de uma mesa para comer ali mesmo. Queria sentar, saborear a torta que havia trazido, talvez pedir um café. A padaria tinha algumas mesas para consumo local. Daniel olhou para a torta caseira no balcão. Seus olhos estreitaram. Ele disse que não era permitido trazer comida de fora. Marcos explicou educadamente que a torta era sua, que havia feito em casa, que apenas queria comer ali. Daniel cruzou os braços. As regras são claras. Não pode trazer comida de fora. Marcos começou a sentir algo estranho no tom de Daniel, uma hostilidade que ia além de simplesmente fazer cumprir uma regra. Ele disse que não havia problema, que poderia comprar algo da padaria também. Daniel balançou a cabeça. Isso não vai ser possível. Marcos perguntou por quê. A resposta de Daniel caiu como uma bomba. Este lugar não é para você. Você deveria procurar outro estabelecimento mais adequado ao seu perfil. Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras ecoaram em sua mente como um soco no estômago. Ele olhou ao redor, viu Sarah e Emma, as duas funcionárias, congeladas atrás do balcão com expressões horrorizadas. Elas haviam reconhecido Marcos, sabiam exatamente quem estava sendo humilhado naquele momento. Daniel continuou, sua voz cada vez mais ríspida. Estou pedindo educadamente para que se retire. Não queremos seu tipo causando problemas aqui. Marcos tentou processar o que estava acontecendo. Ele estava sendo expulso da sua própria padaria. O negócio que construiu com o suor do seu trabalho, com o sacrifícios de uma vida inteira. Estava sendo rejeitado, humilhado, desvalorizado unicamente por causa da cor da sua pele. Por um momento, Marcos pensou em revelar sua identidade ali mesmo. Pensou em gritar que era o dono, que Daniel estava demitido, que aquilo era um absurdo. Mas algo o impediu. Talvez fosse o choque, talvez fosse a dor profunda, talvez fosse a necessidade de entender completamente até onde aquilo ia. Marcos pegou sua torta do balcão. Suas mãos tremiam. Ele olhou para Daniel nos olhos, viu o ódio puro ali, aquela superioridade tóxica que não precisava de palavras para se expressar. Então Marcos se virou e saiu da padaria. Ele caminhou pelas ruas sem direção, a torta ainda nas mãos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ele mal percebia. Marcos sentou em um banco de praça e ficou ali por horas. Pensou na mãe, em tudo que ela havia sofrido, em como tentou proteger os filhos daquela mesma dor. Pensou em Giuseppe, que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditaria. Pensou em Keisha, que havia sacrificado suas economias para que ele pudesse ter aquela chance. Pensou em todos os funcionários que dependiam daquele emprego, que confiavam nele para criar um ambiente seguro e respeitoso. Pensou em Daniel, em como havia falhado completamente em identificar aquele veneno, em como havia colocado aquele homem em posição de poder sobre pessoas vulneráveis. A culpa era esmagadora. Marcos havia falhado.
havia deixado um racista assumir o controle do negócio, que deveria ser um farol de esperança e igualdade. Quanto dano Daniel havia causado. Quantas pessoas haviam sido humilhadas. Quantos funcionários haviam sofrido em silêncio. Marcos pegou o telefone, ligou para Keisha. Quando ela atendeu e ouviu o irmão soluçar do outro lado da linha, imediatamente deixou tudo e foi encontrá-lo. Marcos contou tudo. Cada palavra, cada olhar, cada segundo daquela humilhação. Keisha ouviu com uma fúria crescente. Como advogada especializada em direitos civis, ela sabia exatamente o que aquilo representava. Sabia que casos assim eram devastadores não apenas pela discriminação em si, mas pelo que representavam. A perpetuação de um sistema onde pessoas negras ainda eram vistas como inferiores, indesejadas e inadequadas. Keisha segurou as mãos do irmão. Ela disse que ele precisava agir, mas agir com inteligência. Simplesmente demitir Daniel não seria suficiente. Eles precisavam documentar tudo, construir um caso sólido, garantir que aquilo servisse como exemplo. Marcos inicialmente hesitou. Ele não queria processos, publicidade negativa, conflito. Queria apenas consertar a situação e seguir em frente. Mas Keisha foi firme. Isso não é só sobre você, é sobre todos que foram humilhados por ele. É sobre criar consequências reais para comportamentos inaceitáveis. É sobre justiça. Marcos sabia que ela estava certa. E passou o fim de semana planejando cuidadosamente os próximos passos. Na segunda-feira, Marcos entrou em contato com um investigador particular especializado em casos de discriminação no ambiente de trabalho. Contratou também uma empresa de consultoria de recursos humanos. Pediu que fizessem entrevistas confidenciais com todos os funcionários da padaria. As histórias que emergiram foram ainda piores do que Marcos imaginava. Durante as semanas em que ele havia dado liberdade para Daniel, o gerente havia criado um ambiente de trabalho absolutamente tóxico. Thomas, um padeiro negro de 23 anos que trabalhava desde a inauguração, contou que Daniel o forçava a fazer turnos duplos enquanto funcionários brancos menos qualificados saíam no horário. Chamava Thomas de incompetente na frente dos colegas por erros mínimos, mas ignorava erros maiores cometidos por outros. Jennifer, uma caixa negra de 28 anos, mãe solteira de 2 filhos, relatou que Daniel havia reduzido suas horas de trabalho sem explicação, comprometendo sua capacidade de pagar as contas. Quando ela questionou, ele disse que havia outras pessoas mais adequadas para as horas de pico. Essas outras pessoas eram todas brancas. Robert, um entregador negro de 35 anos, contou que Daniel havia instituído uma regra absurda. Ele precisava usar a entrada dos fundos quando chegasse para trabalhar, enquanto todos os outros funcionários usavam a entrada principal. Daniel alegou que era para manter a área de entrega organizada, mas a verdadeira razão era óbvia para todos. Os relatos continuaram. História após história de microagressões, humilhações sutis, tratamento desigual. Tara e Emma, as funcionárias brancas, confirmaram tudo. Elas haviam testemunhado cada incidente, mas se sentiam impotentes para intervir. A documentação também revelou algo ainda mais perturbador. Daniel havia começado a contratar apenas pessoas brancas para as posições novas que abriam. Dos 5 novos funcionários que ele havia trazido, todos eram brancos, apesar de haver candidatos negros igualmente ou mais qualificados. Ele estava sistematicamente tentando mudar a composição racial da equipe. Marcos leu cada relato com o coração partido. Aquelas pessoas haviam confiado nele. Ele as havia decepcionado ao colocar Daniel em posição de poder. Com toda aquela documentação em mãos, Marcos agora precisava tomar decisões difíceis. Keisha o aconselhou a processar Daniel por discriminação e criar políticas mais rígidas de contratação e gestão. Mas Marcos queria algo mais. Ele queria que Daniel sentisse exatamente o que suas vítimas haviam sentido. Queria que houvesse uma lição pública, um momento de justiça que pudesse curar um pouco da dor que havia sido causada. Foi então que Marcos teve uma ideia. Ele marcou uma reunião com seu advogado, separado de Keisha, para discutir algo específico. Marcos queria comprar o imóvel onde a padaria funcionava. Até então, ele alugava o espaço de um proprietário que estava considerando vender. Marcos fez uma oferta generosa acima do valor de mercado, com a condição de que a transação fosse concluída rapidamente e em absoluto sigilo. O proprietário, que precisava do dinheiro para quitar dívidas, aceitou imediatamente. Em 2 semanas, todos os papéis estavam assinados. Marcos agora era dono não apenas do negócio, mas do imóvel inteiro. O prédio tinha 3 andares. O térreo era a padaria, os andares superiores estavam sendo usados como armazenamento.
Marcos tinha planos de eventualmente expandir o negócio, mas agora aquele imóvel serviria para outro propósito. Ele instruiu seu advogado a preparar documentos de demissão por justa causa para Daniel, baseados em toda a documentação de discriminação coletada. Mas Marcos não queria simplesmente enviar os papéis pelo correio. Ele queria que Daniel sentisse na pele o que era ser rejeitado, humilhado, exposto diante de todos. Marcos planejou cuidadosamente sua vingança moral. Ele entraria na padaria novamente, vestido exatamente como estava naquele dia terrível. Esperaria Daniel repetir o comportamento discriminatório, mas desta vez na frente de testemunhas que ele havia estrategicamente posicionado. Então revelaria sua identidade e demitiria Daniel na hora, na frente de todos os funcionários e clientes. Era quinta-feira novamente, exatamente 2 semanas depois da humilhação original. Marcos acordou cedo, colocou a mesma roupa, o mesmo boné, os mesmos óculos. Fez outra torta de maçã usando a receita da avó. Ele havia pedido para Keisha e para 2 advogados da firma dela estarem presentes na padaria, disfarçados de clientes comuns. Também havia alertado Sarah e Emma sobre o que ia acontecer, pedindo que estivessem preparadas para testemunhar. Marcos chegou à padaria às 10 da manhã, o mesmo horário de antes. Daniel estava atrás do balcão. Marcos viu o reconhecimento parcial nos olhos do gerente. Daniel se lembrava daquele cliente problemático que havia expulsado semanas antes. Seu rosto se contorceu em irritação. O que você está fazendo aqui de novo? Já não falei que você não é bem-vindo. Marcos colocou a torta no balcão calmamente. Ele disse que tinha direito de estar ali, que era um estabelecimento público. Daniel deu a volta no balcão e veio em direção a Marcos com postura agressiva. Você precisa sair agora ou vou chamar a polícia. Este lugar tem padrões e você claramente não se encaixa. As palavras foram ditas alto o suficiente para que todos na padaria ouvissem. Os poucos clientes presentes pararam o que estavam fazendo. Sarah e Emma atrás do balcão ficaram pálidas. Keisha, sentada em uma mesa do canto, começou a gravar discretamente com o celular. Marcos olhou ao redor, garantindo que todos estavam prestando atenção. Então ele falou, sua voz calma mas carregada de autoridade que não admitia questionamento. Daniel Morrison, você está demitido por justa causa, efetivo imediatamente por discriminação racial sistemática, criação de ambiente de trabalho hostil e violação de múltiplas leis trabalhistas e de direitos civis. Daniel congelou, seu cérebro tentou processar o que havia acabado de ouvir. Você não tem autoridade para me demitir, você nem trabalha aqui. Marcos tirou o boné e os óculos lentamente. Eu sou Marcos Reynolds, dono da Dorothy's Artisan Bakery e desde a semana passada proprietário deste imóvel. Você está demitido e tem exatamente 15 minutos para recolher seus pertences pessoais e deixar este estabelecimento permanentemente. O rosto de Daniel passou por uma série de expressões: confusão, choque, medo e então fúria. Ele tentou argumentar: isso é ilegal, você não pode me demitir assim. Marcos calmamente tirou do bolso um envelope grosso. Dentro estavam todas as evidências. Relatos dos funcionários, gravações de áudio de comentários discriminatórios que haviam sido capturados pela câmera de segurança, documentação de decisões de contratação enviesadas, tudo meticulosamente organizado. Isso aqui é sua demissão formal por justa causa. Você tem direito de contestar na justiça se quiser, mas garanto que não vai querer que estas evidências se tornem públicas. Além de perder este emprego, você poderá enfrentar processos criminais por discriminação e nunca mais conseguir trabalho gerencial em lugar nenhum. Daniel pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu e começou a folhear os documentos. Ele viu as declarações, reconheceu as situações, percebeu que havia sido pego. Sua arrogância evaporou instantaneamente. Tentou uma última cartada. Estava apenas mantendo os padrões do estabelecimento, fazendo o que é melhor para o negócio. Marcos deu um passo à frente. Sua voz subiu de volume, carregada de toda a dor acumulada. Padrões. Você chama de padrões expulsar pessoas por causa da cor da pele delas. Você chama de padrões humilhar trabalhadores honestos que sustentam suas famílias. Você chama de padrões tratar seres humanos como se fossem inferiores, indesejados, inadequados simplesmente porque não parecem com você. Que tipo de padrões são esses, Daniel? A padaria estava em silêncio absoluto. Todo mundo observava. Marcos continuou, sua voz agora cortante como uma lâmina. Você me expulsou da minha própria padaria. Negócio que construí com sacrifício, suor e lágrimas. Você me tratou como lixo, como se minha presença contaminasse este lugar.
E fez a mesma coisa com meus funcionários, com meus clientes, com pessoas que confiaram em mim para criar um ambiente seguro. Sua pequena demonstração de poder acabou. Suas crenças tóxicas não têm lugar aqui. Não têm lugar em lugar nenhum. Daniel tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele olhou ao redor buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Sarah estava chorando silenciosamente. Emma abraçava a colega. Os clientes observavam com expressões que iam de choque à satisfação de ver justiça sendo feita. Marcos apontou para a porta. Seus 15 minutos começam agora. Daniel, derrotado, caminhou até o pequeno escritório nos fundos onde guardava alguns pertences. Marcos o seguiu, garantindo que ele não levasse nada que não fosse dele. Em menos de 10 minutos, Daniel estava de volta com uma pequena caixa. Ele atravessou a padaria sob o peso dos olhares de todos. Parou na porta, virou-se uma última vez como se fosse dizer algo, mas Marcos o cortou. Não diga nada, apenas vá. Seja grato por eu não estar processando você criminalmente. Ainda, Daniel saiu. A porta se fechou atrás dele com um som final. Responsabilidade maior agora. Precisava garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Marcos chamou uma reunião emergencial com todos os funcionários. Ele se desculpou profundamente por ter falhado em protegê-los, por não ter percebido os sinais, por ter dado poder a alguém que abusou dele terrivelmente. Pediu que cada um compartilhasse suas experiências, prometendo que tudo seria documentado e que mudanças reais seriam implementadas. As histórias que emergiram foram dolorosas, mas necessárias. Marcos ouviu cada palavra, cada relato, cada lágrima. Quando todos terminaram, ele fez uma promessa solene. Isso nunca mais vai acontecer sob meu comando. Vou implementar políticas claras contra a discriminação. Vou criar canais anônimos de denúncia. Vou fazer treinamentos regulares sobre diversidade e inclusão. Vou estar presente, não apenas como dono, mas como parte desta equipe. Nas semanas seguintes, Marcos transformou completamente a estrutura da padaria. Contratou uma consultora especializada em diversidade para avaliar todos os processos. Implementou um código de conduta rigoroso que todos os funcionários, incluindo ele mesmo, precisavam assinar. Criou um comitê de funcionários que se reunia mensalmente para discutir o ambiente de trabalho e propor melhorias. Estabeleceu uma linha direta onde qualquer funcionário poderia reportar problemas anonimamente sem medo de retaliação. Marcos também decidiu promover Sarah a gerente. Ela havia demonstrado não apenas competência, mas caráter. Havia ficado do lado certo quando teria sido mais fácil permanecer em silêncio. Sarah aceitou a posição, mas apenas com uma condição. Ela queria que Emma fosse promovida a assistente de gerência. As duas trabalhariam juntas para garantir que a cultura da padaria refletisse os valores que Marcos havia tentado construir desde o início. Marcos concordou imediatamente. Ele aumentou os salários de todos os funcionários, implementou benefícios melhores, criou oportunidades de crescimento profissional. A padaria se tornou conhecida não apenas pela qualidade dos produtos, mas por ser um excelente lugar para trabalhar. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente pela comunidade. Alguns meios de comunicação locais cobriram a história. Marcos deu algumas entrevistas cuidadosas, focando não na vingança, mas nas lições aprendidas, na importância de vigilância constante contra a discriminação, na responsabilidade dos donos de negócios em criar ambientes verdadeiramente inclusivos. Daniel tentou processar Marcos por demissão sem justa causa. Foi um erro colossal. O advogado de Marcos apresentou todas as evidências em tribunal. Testemunho após testemunho de funcionários e clientes que haviam presenciado o comportamento discriminatório. Gravações de áudio das câmeras de segurança, documentação de decisões de contratação enviesadas. O juiz não apenas negou o processo de Daniel, como advertiu que ele poderia enfrentar acusações criminais se as vítimas decidissem processar. Daniel retirou o processo imediatamente. Ele deixou a cidade logo depois, sua reputação destruída, seu nome manchado permanentemente. Encontrar outro emprego gerencial seria praticamente impossível. Dorothy's Artisan Bakery floresceu como nunca antes. Os clientes vinham não apenas pela comida, mas pelo que o lugar representava. Um negócio que havia enfrentado uma crise de caráter e emergido mais forte, mais consciente, mais comprometido com seus valores. As vendas aumentaram significativamente. Marcos decidiu usar parte dos lucros para criar um programa de aprendizado. Ele oferecia estágios pagos para jovens do bairro, ensinando não apenas as habilidades técnicas de panificação, mas também sobre administração de negócios, atendimento ao cliente, trabalho em equipe. Queria criar oportunidades reais, caminhos concretos para que outras pessoas pudessem construir suas próprias histórias de sucesso.
Thomas, o jovem padeiro que havia sido humilhado por Daniel, desenvolveu um talento excepcional. Marcos o enviou para um curso avançado de panificação artesanal na França, pagando todas as despesas. Quando Thomas voltou, ele trouxe técnicas novas, receitas inovadoras que elevaram ainda mais a qualidade dos produtos da padaria. Jennifer, a caixa que havia tido suas horas cortadas, foi promovida para gerente de atendimento ao cliente. Ela implementou um programa de fidelidade que aumentou significativamente a retenção de clientes. Robert, o entregador que havia sido forçado a usar a entrada dos fundos, tornou-se supervisor de logística, otimizando todo o sistema de entregas e permitindo que a padaria expandisse seu alcance. Marcos observava tudo com um orgulho profundo. Aquelas pessoas não precisavam apenas de uma chance, precisavam de um ambiente onde suas habilidades fossem reconhecidas e valorizadas independentemente de qualquer outra característica. Marcos começou a receber convites para falar em eventos sobre empreendedorismo, diversidade no ambiente de trabalho, superação. Ele aceitou alguns, sempre compartilhando sua história completa. Não escondia os erros, não fingia que tudo havia sido perfeito. Falava abertamente sobre como quase havia falhado, sobre como o racismo pode se infiltrar mesmo nos lugares construídos com as melhores intenções, sobre a importância de vigilância constante e ação decisiva. Um ano após o incidente com Daniel, Marcos organizou uma celebração especial na padaria. Ele queria marcar não o aniversário da humilhação, mas o aniversário da transformação. Todos os funcionários estavam presentes, assim como muitos clientes regulares que haviam se tornado amigos verdadeiros. Keisha estava lá, claro, assim como Giuseppe, que havia voado especialmente da Itália para a ocasião. O velho italiano abraçou Marcos com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você faria algo especial, mas isso vai além de qualquer coisa que imaginei. Você não criou apenas um negócio, criou uma comunidade, uma família, um exemplo. Durante a festa, Marcos fez um discurso. Ele falou sobre a jornada, sobre os desafios, sobre as lições aprendidas. Mas o momento mais emocionante foi quando ele revelou algo que havia mantido em segredo. Marcos havia usado parte dos lucros para criar uma fundação em nome da mãe. A Fundação Dorothy Reynolds ofereceria bolsas de estudo para jovens negros que quisessem estudar gastronomia ou administração de negócios. Cobriria não apenas as mensalidades, mas também moradia, alimentação, livros, tudo o que fosse necessário. A primeira turma de bolsistas já havia sido selecionada. 5 jovens do mesmo bairro onde Marcos cresceu, todos com histórias de superação, todos com potencial imenso, todos precisando apenas de uma oportunidade. Os anos foram passando. A Dorothy Artisan Baqueri se expandiu para 3 locais diferentes em bairros que precisavam de revitalização. Cada nova unidade seguia o mesmo modelo. Contratação local, salários dignos, oportunidades de crescimento, compromisso absoluto com igualdade e respeito. Marcos criou uma rede de mentorias, conectando jovens empreendedores negros com empresários estabelecidos dispostos a compartilhar conhecimento e experiência. Muitos dos seus ex-funcionários abriram seus próprios negócios, aplicando as lições que aprenderam na padaria. A Fundação Dorothy Reynolds cresceu além dos sonhos iniciais de Marcos. Com doações de empresários inspirados pela história, a Fundação passou a oferecer não apenas bolsas, mas também microcrédito para pequenos empreendedores, programas de capacitação profissional, suporte jurídico para vítimas de discriminação no trabalho. Keisha deixou sua firma de advocacia para dirigir a Fundação em tempo integral, encontrando finalmente a maneira perfeita de honrar a memória da mãe. Thomas abriu sua própria padaria francesa em um bairro que nunca havia tido um estabelecimento assim. Marcos foi seu investidor e mentor. Jennifer voltou para a universidade, formou-se em administração e tornou-se consultora de pequenos negócios. Robert usou suas economias e um empréstimo da fundação para comprar 2 caminhões e criar uma empresa de logística que hoje emprega 15 pessoas. Marcos, aos 48 anos, olhava para tudo que havia construído e sentia uma gratidão profunda. Não apenas pelos sucessos materiais, embora fossem significativos, mas pela jornada, pelas pessoas que havia conhecido, pelas vidas que havia tocado, pelas mudanças reais que havia conseguido criar. Ele pensava frequentemente em Daniel, não com raiva, mas com uma espécie de pena triste. Daniel havia sido criado em um sistema que lhe ensinou a se sentir superior, baseado em algo tão arbitrário quanto melanina na pele. Havia desperdiçado energia, oportunidades, humanidade em manter barreiras artificiais. E no final, havia perdido tudo por se recusar a enxergar a verdade básica. Todos os seres humanos têm dignidade inerente, valor intrínseco, direito a respeito.
Marcos se casou eventualmente com uma professora chamada Patrícia, uma mulher extraordinária que compartilhava sua paixão por justiça social e educação. Juntos eles tiveram 2 filhos. Marcos contava histórias da avó para eles, ensinava as mesmas receitas que havia aprendido na cozinha minúscula daquele apartamento do subúrbio. Mas mais importante, ele ensinava valores. Ensinava que sucesso sem integridade era vazio, que riqueza sem compaixão era inútil, que poder sem responsabilidade era perigoso. Patrícia frequentemente brincava que Marcos não era apenas pai, mas pregador disfarçado, sempre transformando momentos cotidianos em lições de vida. Dorothy, a neta que recebeu o nome da bisavó que nunca conheceu, tinha 6 anos quando fez uma pergunta que deixou Marcos emocionado. Papai, por que você trabalha tanto para ajudar pessoas que nem conhece? Marcos se ajoelhou na frente da menina. Explicou que quando ele era pequeno como ela, sua avó e sua mãe haviam sacrificado tudo para lhe dar oportunidades. Ele havia subido nos ombros de pessoas que acreditaram nele, que agora era sua responsabilidade criar oportunidades para outros subirem também. A menina pensou por um momento e então disse algo profundo. Então é como uma escada onde todo mundo ajuda o próximo a subir. Marcos a abraçou com força. Exatamente, meu amor, exatamente assim. Uma tarde de domingo, Marcos estava em casa preparando o almoço para a família quando recebeu uma ligação inesperada. Era Sara, agora gerente-geral de todas as unidades da Dorothy Sartizan Baqueri. Ela disse que precisava falar urgentemente. Marcos sentiu o coração acelerar. Aconteceu algo nas padarias. Sara riu. Não, está tudo ótimo. Na verdade, temos uma notícia incrível. A Associação Nacional de Panificadores escolheu a Dorothy como a empresa do ano na categoria Responsabilidade Social. Vamos receber um prêmio na Convenção Nacional em 3 semanas. Marcos mal conseguia acreditar. Sara continuou e tem mais. Eles querem que você faça o discurso principal da convenção, falando sobre como criar negócios verdadeiramente inclusivos. Marcos aceitou o convite. Nas 3 semanas seguintes, ele trabalhou cuidadosamente no discurso. Queria que fosse honesto, que fosse útil, que fosse inspirador. À noite da convenção, Marcos subiu ao palco diante de mais de 2.000 empresários, padeiros, investidores, jornalistas. Ele contou sua história. Começou com a mãe, que limpava pisos alheios para que os filhos pudessem estudar. Falou sobre o menino que lavava pratos e descobriu uma paixão. Contou sobre o jovem que recebeu uma chance improvável de um imigrante italiano bondoso. Narrou a construção do primeiro negócio, o sucesso, a decisão de expandir. E então veio a parte difícil. Marcos contou sobre Daniel, sobre a discriminação, sobre como quase havia falhado completamente em proteger as pessoas que confiavam nele. Descreveu a humilhação que sentiu ao ser expulso da própria padaria. Mas também falou sobre o que veio depois. As mudanças implementadas, as lições aprendidas, o compromisso renovado. O auditório estava em silêncio absoluto. Marcos concluiu o discurso com uma mensagem poderosa. Sucesso sem responsabilidade social é ilusório. Lucro sem dignidade humana é vergonhoso. Crescimento sem inclusão é insustentável. Cada um de nós que está em posição de contratar, de gerenciar, de influenciar, tem a obrigação moral de criar ambientes onde todas as pessoas, independentemente de raça, gênero, origem ou qualquer outra característica, sejam tratadas com respeito e tenham oportunidades iguais de prosperar. Isso não é caridade, é justiça básica, é humanidade essencial, é o mínimo que devemos uns aos outros. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas se levantaram, aplaudiram por minutos seguidos. Marcos viu lágrimas em muitos rostos. Após o evento, dezenas de empresários o procuraram querendo aprender mais e implementar mudanças similares em seus próprios negócios. Marcos passou horas conversando, compartilhando estratégias, oferecendo suporte. Ele percebeu que aquilo era maior do que uma padaria. Era um movimento, uma mudança cultural que estava começando a ganhar força. Nos meses seguintes, Marcos foi convidado para falar em universidades, conferências de negócios, eventos comunitários. Ele sempre aceitava quando possível, especialmente quando eram instituições que serviam comunidades marginalizadas. Queria que jovens vissem que era possível alcançar sucesso sem abandonar valores, sem se tornar cínico, sem perder a humanidade. Durante uma palestra em sua antiga escola no subúrbio de Chicago, Marcos viu a si mesmo nos rostos dos estudantes. Jovens cheios de potencial, mas cercados por limitações, por baixas expectativas, por um sistema que frequentemente parecia projetado para mantê-los onde estavam. Após a palestra, um garoto de talvez 16 anos se aproximou timidamente. Ele disse que sua história tinha dado esperança, que ele também queria ser chefe, mas sua família achava que era um sonho impossível. Marcos passou 20 minutos conversando com aquele garoto.
Deu-lhe seu cartão, disse para manter contato, ofereceu um estágio de verão na padaria. 2 anos depois, aquele mesmo jovem estava estudando gastronomia na melhor escola culinária de Chicago, com bolsa integral da Fundação Dorothy Reynolds. Histórias como aquela se multiplicavam. Marcos mantinha contato com muitos dos jovens que a fundação havia ajudado. Via seus sucessos, celebrava suas conquistas, apoiava quando enfrentavam desafios. Cada história era um lembrete de por que tudo aquilo importava. Uma tarde, Marcos visitou o túmulo da mãe. Era algo que fazia regularmente, especialmente quando precisava de perspectiva. Ele limpou a lápide, colocou flores frescas, sentou na grama ao lado, falou com ela como se estivesse ali. Contou sobre a padaria, sobre os netos que ela teria adorado conhecer, sobre as vidas que estavam sendo transformadas. Agradeceu por tudo que ela havia sacrificado, por cada piso que esfregou, por cada noite que foi dormir com fome para que os filhos pudessem comer. Disse que tentava honrar sua memória todos os dias. Quando Marcos se levantou para ir embora, percebeu que havia outra pessoa no cemitério. Um homem mais velho, visitando um túmulo próximo. O homem acenou e Marcos acenou de volta. Eles começaram a conversar. O homem disse que vinha ali visitar a esposa que havia perdido para o câncer 15 anos antes. Marcos mencionou que sua mãe também havia morrido da mesma doença. Os dois compartilharam histórias, encontrando conforto naquela conexão inesperada entre estranhos unidos pela perda e pela memória. Aquela conversa casual no cemitério fez Marcos pensar sobre legado, o que realmente deixamos para trás quando partimos. Não são as posses materiais que importam no final. São as vidas que tocamos, as mudanças que inspiramos, o amor que compartilhamos. Dorothy Reynolds havia deixado um legado extraordinário sem nunca ter dinheiro ou poder. Havia criado 2 filhos que se tornaram pessoas de caráter, que por sua vez estavam impactando centenas de outras vidas. O legado se multiplicava, se espalhava, continuava crescendo muito tempo depois que ela havia partido. Marcos queria que seu próprio legado fosse assim. Não queria ser lembrado pelas padarias ou pelos prêmios ou pelos sucessos financeiros. Queria ser lembrado como alguém que se importou, que lutou por justiça, que usou suas oportunidades para criar oportunidades para outros. Chegando aos 50 anos, Marcos começou a pensar em sucessão. Não estava pronto para se aposentar, mas queria garantir que o que havia construído sobreviveria além dele. Ele criou uma estrutura onde os funcionários de longa data se tornaram coproprietários das padarias. Não apenas no papel, mas de verdade, com poder de voto, com participação nos lucros, com responsabilidade nas decisões. Transformou o negócio em uma cooperativa onde aqueles que faziam o trabalho diariamente tinham voz real. Foi uma decisão radical que muitos consultores de negócios disseram ser imprudente. Mas Marcos sabia que estava certo. As pessoas mais investidas no sucesso da padaria eram aquelas cujas vidas dependiam dela. A Dorothy Sartizan Baqueri continuou prosperando sob aquele novo modelo. Na verdade, prosperou ainda mais. Os funcionários, agora coproprietários, trabalhavam com ainda mais dedicação, inovavam mais, cuidavam do negócio como se fosse seu. Porque era. A história de Marcos eventualmente alcançou escala nacional. Uma grande rede de televisão fez um documentário sobre sua jornada, desde o menino lavando pratos até o empresário transformando comunidades. O documentário foi assistido por milhões de pessoas. Marcos recebeu milhares de mensagens, algumas de pessoas agradecendo por inspiração, outras de vítimas de discriminação compartilhando suas próprias histórias. Algumas de empresários querendo aprender como implementar mudanças similares. Marcos e Patrícia passaram meses respondendo pessoalmente tantas mensagens quanto possível. Eles contrataram uma equipe pequena para ajudar a gerenciar o volume e garantir que ninguém fosse ignorado. Cada história importava, cada pessoa merecia ser ouvida, mas nem tudo eram rosas. Marcos enfrentou críticas também. Alguns o acusavam de explorar a narrativa racial para ganho pessoal. Outros diziam que estava exagerando o problema, que o racismo não era tão prevalente quanto ele sugeria. Houve até ameaças, pessoas que se sentiam atacadas pela mensagem de igualdade e inclusão. Marcos manteve-se firme, respondia às críticas legítimas com diálogo aberto. Ignorava as ameaças enquanto tomava precauções de segurança necessárias. Não permitiu que o ódio de alguns obscurecesse o impacto positivo que estava tendo em muitos. Uma das experiências mais gratificantes veio de um lugar inesperado. Marcos recebeu uma carta de um homem chamado Michael, que se identificava como ex-gerente de uma loja de roupas. Michael escrevia que havia assistido ao documentário e se viu em Daniel. Reconheceu seus próprios preconceitos, suas próprias microagressões, seu próprio abuso de poder. A carta era longa, dolorosa, cheia de remorso genuíno.
Michael pedia não perdão, pois sabia que não merecia, mas orientação sobre como mudar, como fazer melhor, como reparar parte do dano que havia causado. Marcus ficou profundamente tocado por aquela carta. Ele respondeu pessoalmente. Disse a Michael que reconhecer o problema era o primeiro passo essencial. Mudança real era possível, mas exigia trabalho constante, humildade, disposição de ouvir e aprender. Marcus o conectou com recursos, grupos de apoio, programas de educação sobre preconceito implícito. Meses depois, Michael enviou outra carta. Ele havia se tornado voluntário em organizações de direitos civis, estava trabalhando ativamente para educar outros, havia se reconciliado com algumas das pessoas que havia prejudicado. Transformação não apagava o passado, mas mostrava que redenção era possível quando havia sinceridade genuína. Aquela correspondência com Michael lembrou Marcus de algo crucial. O objetivo nunca foi destruir pessoas como Daniel. Foi criar consequências para comportamentos inaceitáveis enquanto mantinha a porta aberta para crescimento genuíno. Olhando para trás agora, com toda a perspectiva dos anos, Marcus via sua jornada como uma série de lições interconectadas. Cada desafio havia ensinado algo essencial. A morte da mãe ensinou sobre perda, mas também sobre legado e propósito. Os anos de trabalho duro ensinaram sobre resiliência e determinação. Giuseppe ensinou sobre generosidade e acreditar em pessoas. O sucesso do Bela Napoli ensinou sobre responsabilidade e gestão. A humilhação por Daniel ensinou sobre a realidade persistente do racismo e a importância de vigilância constante. A vingança moral ensinou sobre justiça, consequências e o poder de confrontar a injustiça diretamente. E tudo junto ensinou a lição mais importante de todas. Que o verdadeiro sucesso não é medido em dinheiro ou reconhecimento, mas no impacto positivo que temos na vida de outras pessoas. Cada um de nós tem a responsabilidade de deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Que quando somos elevados, devemos estender a mão para elevar outros também. Agora me diz uma coisa. Depois de ouvir essa história toda do Marcus, o que você aprendeu? Você teria a coragem dele de enfrentar a injustiça mesmo quando seria mais fácil ficar em silêncio? Você teria a humildade dele de reconhecer falhas e implementar mudanças reais? Você está usando suas oportunidades, por menores que sejam, para criar oportunidades para outros. Pensa nisso com sinceridade. A história do Marcus nos ensina que sucesso sem responsabilidade é vazio, que cada um de nós, em nossa própria esfera de influência, pode escolher ser ponte ou barreira. Podemos escolher incluir ou excluir, respeitar ou desprezar, elevar ou derrubar. E essas escolhas definem não apenas nosso caráter, mas o tipo de mundo que estamos criando. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte da história que mais te tocou. Conta se você já passou por alguma situação de discriminação ou se conhece alguém que passou. Vamos criar uma corrente de apoio mútuo aqui nos comentários. E se essa história te fez pensar, se te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes uma história no momento certo pode mudar a vida de uma pessoa. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais e inspiradoras que vão fazer você refletir sobre a vida. E já aproveita para deixar seu like nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar essa mensagem para mais pessoas. Até a próxima história.